É mais fácil. Irmã, tudo contigo. Tá. Já pode começar? Pai do Senhor, Malta, estamos aqui mais uma vez para compartilharmos com vocês uma palavra, um aprendizado, algo que o Senhor colocou em nossos corações. Né? No início do vídeo eu já vou pedir para que você dá o seu like, compartilha, comenta aí para nós no nosso vídeo, se inscreva no canal da nossa igreja e vamos lá. Nós vamos estar iniciando a nossa live, a nossa série de lives falando sobre uma pessoa muito importante. Essa pessoa se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio à Terra e habitou no meio de nós e morreu na cruz e ressuscitou e agora está à destra do Pai. Nós vamos iniciar, o nosso estudo ele vai estar baseado no Evangelho de João. Então eu já peço vocês aí que abra em João, no Evangelho segundo João, segundo escreveu João. Lá no primeiro capítulo, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 10. Então, malta, vou esperar que vocês abram aí uns segundinhos, né? Já chame o parente, já chame o amigo. Vamos estar focados a aprender a palavra do Senhor nesta noite. Lembrando que a nossa live é todas as sextas-feiras. Nós estamos com uma pequena mudança de horário. Agora vai ser às 21 horas. Conto com vocês nesse engajamento do nosso vídeo, amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 2: Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Vamos lá compreender tudo isso. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo iluminou toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o recebeu. Vamos lá. Primeiro eu vou iniciar falando brevemente quem é esse João que as Escrituras está dizendo. Esse João aqui é João Batista. É aquele que nasceu antes de Jesus, né? Que veio ao mundo antes de Jesus, nasceu primeiro que Jesus. João Batista, ele foi primo de Jesus. O pai de João Batista foi Zacarias e a mãe foi Isabel. Lembrando que a breve história, o anjo Gabriel foi até Zacarias, falou que Zacarias teria um filho que era para se chamar João. E lembrando também que Isabel, a esposa de Zacarias, era estéril e eles já eram velhos. Ponto. Vamos avançar para nós entrarmos em Jesus. Então esse foi João Batista, primo de Jesus, e veio primeiro que Jesus para preparar o caminho para o Senhor. Lá em Isaías também vai falar que ele era a voz que clama no deserto. Esse foi João Batista. Vamos mais adiante. Esse livro de João, esse início do capítulo de João, vai falar sobre palavra. Está se referindo a Jesus. E eu quero fazer uma explicação interessante sobre por que João, o apóstolo João, o discípulo João, escreveu a tipologia de Jesus, a palavra. Botou a palavra, não falou Jesus e usou a palavra.
texto, nós temos que ver por que João escreveu o seu livro. É o seguinte, olha, a resposta a essa pergunta só é encontrada quando, primeiramente, nós compreendemos o motivo qual João escreveu o seu evangelho. Nós encontramos esse propósito lá em João capítulo 20, do versículo 30 ao 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres e sinais que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês, no caso, criam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Vamos lá, vamos compreender então. João tinha um propósito para introduzir os seus leitores ao seu evangelho, né? O que acontece? João, ele queria que os judeus e os gentios entendessem onde ele queria chegar com o seu evangelho, a quem ele queria se referir o seu evangelho, que era a pessoa de Jesus. Então vamos lá. O único objetivo de João era guiar as pessoas a abraçarem a obra salvadora de Jesus Cristo através da fé. Quando nós entendemos isso, somos mais capazes de entender por que João apresenta Jesus como a palavra ou o verbo. Vamos lá. Ao iniciarmos o evangelho de João, ele diz, né? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. João está apresentando Jesus aqui com um termo facilmente compreendido aos seus leitores judeus e gentios. Vamos entender melhor isso. A palavra grega que se traduz como palavra, né? Na escrita grega, essa palavra, ela se traduz em logos. Logos em grego é palavra, a qual era comum tanto na filosofia grega quanto no pensamento dos judeus daquele dia. Então, o que acontece? Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra, quando era associada a Deus, ela estava querendo personificar a execução da vontade de Deus. Quando se referia no Antigo Testamento palavra, era exatamente isso. Era a vontade de Deus sendo estabelecida. Amém? Vamos seguindo o raciocínio. Assim, para os seus leitores judeus, ao introduzir Jesus como a palavra, João, no sentido principal, ele estava querendo apontar os judeus, fazendo eles voltarem ao Antigo Testamento. Interessante que no Novo Testamento, João ele teve essa preocupação de que a palavra, as escrituras do seu evangelho apontasse ao Antigo Testamento. E aí, para que os judeus compreendessem que aquilo dali era de fato a doutrina de Deus, a doutrina também do Antigo Testamento. Vamos lá. Então, ao introduzir palavra, o sentido que João Batista estava dando aos judeus é que eles voltassem ao Antigo Testamento, onde logos ou palavra de Deus é associada com a revelação de Deus. Já na filosofia grega, o termo logos era usado para descrever um agente intermediário entre Deus e a criação das coisas materiais. E também na cosmovisão grega, esse pensamento aponta entre Deus e transcendente à coisa material, ao físico, a estabelecer essas coisas. É uma intermediação. Então nós vamos lá. Portanto, para os gregos,
existia, esse Logos era traduzido como mediador entre Deus e o mundo, entre Deus e o homem. Então, nós vamos compreender o porquê João usou palavra Logos, tanto para os judeus quanto para os gregos. Só para nós trazer um conceito rápido para compreensão. Para o judeu, Logos era a palavra, a revelação de Deus. Para os gregos, que entendia de filosofia, de cosmologia, não sei se é assim que se pronuncia, eles acreditavam que era uma mediação entre Deus e o material, entre Deus e o mundo. Então, essencialmente, o que João estava fazendo através da introdução de Jesus, usando a palavra, usando Logos, é utilizar a palavra como um conceito a qual o judeu e o grego da época estariam familiarizados e usar um ponto de partida para apresentar Jesus. Então vamos lá. Entretanto, João vai além do conceito familiar de Logos que os seus leitores judeus e gregos teriam em apresentar Jesus. Ele apresentou Jesus não como um mero princípio de mediação, assim como os gregos enxergariam. Entretanto, ele queria apresentar um ser pessoal, a divindade de Jesus Cristo. Ponto. Então vamos lá. Além disso, Cristo não foi simplesmente o que o João queria passar, e o que o João quis dizer era que Jesus não era simplesmente uma personificação da revelação de Deus, como os judeus daquela época poderiam acreditar, poderiam entender o seu evangelho. Não foi só nesse sentido, ele queria passar algo superior a isso. E aí, ele foi e, ao tratar Jesus como Logos, como palavra, ele trouxe o entendimento, uma porta aberta para que o judeu e o grego entendessem que Jesus era a própria revelação em Deus, que Jesus era Deus, que Jesus era homem também, era 100% homem também. E aí ele vem trazendo a revelação aos judeus e aos gentios da sua época, que Deus era de fato, que Jesus, era de fato filho de Deus. E aí vai dizer que um versículo que vai falar na palavra do Senhor, quando Filipe chega para Jesus e fala bem assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus chegou e simplesmente falou com Filipe assim, isso está em João capítulo 14. Jesus foi e falou com Filipe assim: você não me conhece, Filipe? Passei com você muitos dias, durante muito tempo passamos juntos, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que você me pede para que mostre o Pai? Aqui Jesus está trazendo a João que ele era o próprio Deus. Era isso que estava trazendo a Filipe, que ele era o próprio Deus. Então, João, ele tinha preocupação que os judeus e os gentios daquela época compreendessem isso. E aí, ao utilizar o termo Logos ou palavra, em João, no capítulo 1, no versículo 1, João estava ampliando e aplicando um conceito conhecido pela sua audiência e utilizando disso para introduzir aos seus leitores o verdadeiro Logos de Deus, que era Jesus. A palavra viva de Deus. Jesus foi a manifestação do próprio Deus na terra. Jesus não foi um mero profeta, como muitos acreditam. Jesus, ele não veio à terra para passear.
Jesus não veio à terra para fazer a só história. Jesus veio à terra para salvar o homem. Jesus ele veio à terra para que o homem fosse salvo, para que o homem não morresse eternamente, para que o homem tivesse perdão pelos seus pecados e pudesse obter a vida eterna. Essa era a preocupação de João, do discípulo João, em passar aos judeus e aos gentios que a palavra que ele estava dizendo ali era Jesus, o próprio Deus, a revelação de Deus em carne para os homens. E nós vemos que a revelação de Deus para os homens era para o próprio resgate do homem. E isso João quis deixar muito claro em seu evangelho, que a luz ela estava no mundo, a luz ela veio para iluminar o mundo e as trevas não prevaleceu a esta luz, como as trevas não prevalece a igreja hoje estabelecida na terra por Jesus. Então, essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos, que o Senhor Jesus, ele é a revelação de Deus, ele é a palavra de Deus na terra. Então, a nossa série de lives falando sobre Jesus é para que esse Jesus que veio à terra, que foi a revelação de Deus na terra, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, ele vai voltar. Ele logo vem. Então, o nosso intuito com essa série sobre Jesus é alertar de que Jesus, ele é real, Jesus, ele está vivo, Jesus, ele espera a ordem do Pai para vir buscar a sua noiva amada, né, sem mácula, sem mancha, que é a igreja, que é eu e que é você. Então, que você possa receber essa palavra do Senhor, para que nós possamos compreender que a palavra, a existência do Senhor Jesus se iniciou, né, há cerca de aproximadamente mais de 2000 anos atrás, para que eu e você compreendesse essa palavra e compreendêssemos de fato quem é o Senhor Jesus e assim praticar a sua doutrina e esperar a sua volta, né, para que nós possamos ter um encontro com o Senhor nos ares e viver eternamente com o Senhor. Amém? Olha, não esqueça, comenta no nosso vídeo, compartilha, né, curte e se inscreva no canal da nossa igreja. Nós estamos aqui. Tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que nós vamos responder, né, online. Nós vamos ter todo o nosso diálogo aqui. Então, fique à vontade, compartilhe o nosso vídeo, não esquece. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.